os 5 piores alimentos para você que quer emagrecer. Eu sou a Gabriela Gavioli, nutricionista e embaixadora da Soldiers, e hoje eu vou te falar sobre os 5 piores alimentos para você que tá no processo de emagrecimento e tá consumindo, incluindo aí na sua dieta. Então fica até o final desse vídeo, mas antes disso, já não esquece de se inscrever aqui no canal. Nutri é o pão francês? Não. É o glúten e a lactose? Também não. É o macarrão, então? Também não. Eu sempre tenho que enfatizar que não existe nenhum alimento que tenha o poder de te emagrecer ou o poder de te engordar. Sempre vai variar de acordo com a quantidade. É óbvio que existem alguns alimentos que não têm uma densidade nutricional tão alta e têm uma densidade calórica e de gordura mais alta do que outros, mas tudo varia de acordo com a quantidade e de acordo com sua preferência e rotina alimentar. Em quinto lugar, vem o açúcar. O açúcar é um tipo de carboidrato e que nele, quando a gente tem o consumo, geralmente a gente não tem um controle tão grande quanto nos outros alimentos. E geralmente ele vem associado com alta densidade calórica e também uma alta quantidade de gordura, além do açúcar e do carboidrato. Então a gente deve tomar um pouquinho de cuidado. É óbvio que não precisa excluir da sua alimentação. Se você é aquela formiguinha, você pode ainda ter esse consumo do açúcar, mas a gente vai precisar ajustar a quantidade e, claro, nos momentos certos e estratégicos para ter o consumo desse açúcar. Em quarto lugar, o consumo de bebida alcoólica. A bebida alcoólica, além dela ser mais calórica do que os outros macronutrientes, só um exemplo básico aqui. Em 1 grama de carboidrato, você tem 4 calorias. Em 1 grama de álcool, você tem 7 calorias, quase o dobro. Então, para quem está no processo de emagrecimento que precisa priorizar essa questão de calorias, deve tomar cuidado com o consumo de bebida alcoólica. Mas, fora isso, tem todos os outros efeitos que ela gera. Então, é um efeito hepatotóxico, um efeito nefrotóxico, que é tóxico para os nossos rins, gerando uma sobrecarga hepática e uma sobrecarga renal. Além disso, ela também gera um efeito que eu considero um dos piores para quem está em processo de emagrecimento. Quando a gente tem o consumo de bebida alcoólica, já tem estudos que comprovam que as nossas escolhas alimentares elas não ficam tão boas e tão seletivas no dia seguinte. Então, para você que está priorizando uma alimentação mais saudável, esse vai ser um dos piores efeitos do consumo da bebida alcoólica, então deve ser evitado. Em terceiro lugar, salgadinhos de maneira geral. Tanto aqueles chips, mas quanto aqueles fritos de festa, sabe? Aqueles bem gostosos que eu sei que todo mundo gosta. Mas além deles terem um carboidrato de alto índice glicêmico, eles também são associados com o consumo de gordura trans. A gordura trans é um tipo de gordura que ela não tem um nível mínimo que a gente deve ingerir de tão ruim que ela é. Então a gente deve evitar completamente 100% na nossa alimentação. Não pensando só em questão de calorias e tudo mais, mas pensando no quesito saúde também. Então se você quer emagrecer, esse tipo de alimento deve ser cortado da sua alimentação. Em segundo lugar, entram as carnes processadas. Então, muitas vezes a gente acha que as carnes processadas, elas são uma fonte de proteína, como, por exemplo, nuggets, salsicha, frango empanado, enfim. Mas não são fontes de proteína boa, porque essas carnes processadas, elas são ricas em nitratos e nitritos, que são componentes que têm um poder carcinogênico, que a gente chama. Ou seja, pode ser tóxico aí para o seu organismo. Fora isso, tem uma alta densidade de gordura na sua composição também, fazendo com que a quantidade calórica desse alimento seja elevada. Então, a gente deve cortar da nossa alimentação basicamente 100%. Mas também tem um outro ponto que a gente tem que prestar atenção nesses embutidos, que é o excesso de sódio. Quando a gente pensa em uma dieta de emagrecimento, a gente tem que reduzir sódio para reduzir retenção líquida. Então, temos que cortar esses embutidos aí também. E em último lugar, bolacha recheada. Temos aqui o biscoito ou bolacha recheada. Você é de que time? Da bolacha ou do biscoito? Enfim, as bolachas recheadas ou os biscoitos doces geralmente também são carboidratos de alto índice glicêmico e também tem uma alta densidade de gordura em sua composição. Então, em um pacotinho de bolacha, a gente tem mais de 1000 calorias às vezes. E é algo muito fácil da gente consumir, às vezes numa tarde, vendo um filme, num final de semana. Então pensa você que está numa dieta de restrição calórica, que geralmente essa dieta tem aproximadamente 1.400, 1.500 calorias, e se você come um pacote de bolacha nesse dia. Te restam apenas 400 calorias para você comer no restante do seu dia. Então não vale a pena. É algo que a gente deve excluir da alimentação também. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a te dar algumas dicas sobre os alimentos que você precisa excluir da sua alimentação se você quer emagrecer. Se você está precisando de alguma suplementação, corre no site da Soldiers que está aqui na descrição desse vídeo. Um beijo da Nutri e até a próxima!